E com essa bela paisagem de fundo aqui de Forquetinha, eu vim conhecer esse lugar incrível onde tem um museu, um complexo aqui da família Richter. Eu falei com o seu Valdemar em mais um conteúdo interessante que eu vou trazer para ti aqui em Destinos do Sul, onde desenho a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E a gente conversou tendo ao fundo um conjunto de maquetes do Parque Histórico Municipal de Lajeado, maquetes feitas pelo senhor Iteno Gressler da Silva, que eu já falei com ele, fiz vídeos com ele aqui no canal, e eu tive essa conversa, mais uma conversa agradabilíssima com o seu Valdemar Richter. Então essas maquetes representam aquelas casas que estão no hoje chamado Museu Histórico, Parque Histórico Municipal de Lajeado, mas tinha o nome da colônia alemã, mas tinha o nome original em alemão. Em alemão, Deutsche Koloniepark. Deutsche Koloniepark. Porque a colônia sempre, em todos os livros nós encontramos o termo Deutsche Kolonie, colônia alemã. Sim. Então isso faz parte da linguagem da nossa história, da sim. alemã. Que começou em Lajeado, praticamente iniciou a urbanização de Lajeado também. Sim, 1854, 55, e o livrinho que nós escrevemos é de 1855 a 61. Os pioneiros do conventos de conventos, porque Lajeado começou em conventos. Começou em conventos, que é um bairro hoje da cidade, mais perto aqui de Forquetinha. Isso, na área urbana de Forquetinha em Costa. Então eles vieram a partir dessa data, né? E formaram uma colônia alemã, Deutsche Kolonie, que surgiu no meio do mato, cada um na sua propriedade, mas surgiu também mais ou menos no centro, para ter todos a mesma distância. Surgiu a escola, que é uma das primeiras construções pós a casa, a escola, a igreja, o cemitério, e aí depois surgiram as sociedades recreativas e culturais, mas diferente que na Alemanha formaram uma aldeia, no Brasil não formaram aldeia, formaram uma colônia alemã, uma colônia, cada um na sua colônia, com propriedades, mais propriedades um pouco maiores, rurais. Isso, 50 hectares, 75 hectares, 25 hectares, e aí eles construíram na sua propriedade, e a industrialização dessas colônias e o desenvolvimento das atividades todas aconteceu na propriedade, não foi ao redor da igreja e a escola, mas sim na propriedade. Dentro da propriedade de cada um. Por exemplo, interessante esse enfoque aí, a gente vê muita coisa. O ferreiro começou na sua propriedade, na sua ferraria. O marceneiro, o cervejeiro, o tecelão que tinha conventos, cada um na sua propriedade, né? Então, nesse livrinho aqui, nós listamos mais que 60 profissões que foram exercidas em conventos lajeados. Porque era praticamente autossuficiente. Autossuficiente. Tinha todas as atividades econômicas, as primeiras indústrias e toda a agricultura. Moinho e até fábrica de óleo, né? Sim. Óleo, né? Amendoim e outras coisas. Mas aí eu vi, em 1887, fui a primeira vez para a Alemanha, eu vi que lá eles têm parques assim, chamados Freilichtmuseum. Freilichtmuseum em alemão? Museu ao ar livre. Museu ao ar livre, Freilich. Então eu vi isso e fui muito bem recebido já, e fiquei contente. A gente é muito simples, humilde aqui, e eu fui, e na primeira vez que fui num parque desses, no Freilichtmuseum, fui recebido pelo diretor. Ele me recebeu no gabinete, tomamos cafezinho. E daí conversamos e eu me interessei, eu comecei a perguntar, mas por que vocês têm cidadezinhas ainda com toda a colonização, com todas as arquitetura e coisas assim? Ele disse, né? Mas é diferente que num parque. Ele disse, num parque não vamos representar tudo. Isso já é usado bastante para o turismo, é muito importante, né? Mas para conhecer a história... Conhecer bem a história e estar organizado. Melhor, ele disse que um parque desses que pode começar a explicar
todas as perguntas que são feitas podem ser explicadas ali. A gente tem visitado muitos museus, a gente tem visto alguns museus que procuram mais contar mesmo de forma organizada. E o parque é uma situação também assim. Eles têm, então eles reuniram casas de uma região lá. Sim. Daí depois fui conhecer outros parques, voltei de novo lá, fui convidado para tomar um café como diretor. E aí eu questionei essas coisas, porque aí me enterrei bem, eu tenho os livros aqui, fui contemplado com vários livros de parques. Aí eu voltava para o Brasil e via essas casas caindo. E eu percorria toda a região para fazer minha campanha política, organizar desfiles históricos. Abriu um parece que foi secretário de Cultura e Turismo de Lajeado e depois um dos primeiros prefeitos de Forquetinha. O primeiro, terceiro e o quarto. Primeiro, terceiro e quarto de Forquetinha, quando se emancipou a partir do século XXI. Século 2001, até lá. Mas eu fui 20 e poucos anos vereador. Vereador e também. Visitava as famílias. Daí a gente conversava muito. E quando eles viram que eu me interessava na história, que eu tinha um pouco de conhecimento, eles começaram a contar as histórias. E aí começaram a contar as histórias e veio o entusiasmo também, aumentou. Muitas vezes alguém escreveu no jornal, tem que preservar as casas, mas só escrever, né? Mas quem é para fazer? Quem para fazer? Pois daí eu visitei essas famílias e disseram, olha, nós não temos condições de restaurar, nós já construímos uma casa maior, a família ficou grande. Então nós estamos aí preservando isso, comum. Mas se nós restaurar aqui, ninguém vem nos visitar, nós não vamos ter retorno, né? Sim, é uma preocupação. Não é tão fácil. Né? Que ainda se vê hoje. Né? Sim, e muitas ainda. Em 2000 ainda tinha 140 casas em Chaimel, Forquetinha, Canudos e Lajeado. E outros municípios. Então eu tinha todos esses documentos, né? E eu vi que estava caindo as casas e ninguém fazia nada. Aí pensei, eu vou começar. Né? Vou dar um jeito, vou colocar a cabeça para bater. Eu tenho E aí começamos a trabalhar nisso e reunimos, aí eu tive que visitar, eu tinha mais que 250 fotos da região, porque aqui tem casa de imigrante, de Teutônia, de Estrela, de Lajeado, de Arroio do Meio. Toda a região. De Forquetinha, Canudos, Santa Clara, né? Sim. Então temos todos esses municípios, né? Aí depois eu tive que visitar novamente, quando o prefeito Schumacher me autorizou a construir, para ver quem ia se desfazer do prédio, quem ia doar o prédio, quem ia vender. Outros não podiam porque tinha inventários e toda aquela situação. Então eu fui trabalhando nisso e hoje, como foi tanto trabalho, hoje eu pensei em fazer essas miniaturas justamente um pouco antes dos 200 anos do bicentenário da colonização alemã. Para celebrar bem. Para celebrar e conseguir contar a história, como disse aqueles diretores, dos diretores do Freilich Museum, é a melhor maneira de ensinar o passado às crianças, os jovens adultos também. Sim, né? Então, a melhor maneira de fazer um parque. Aqui eu posso receber professores. Nos dias vieram 24 professores de Ivoti, e Não Me Toque. De vários. Nesse conjunto, então, de maquetes. Eu posso começar a contar toda a história, né? Conforme os conjuntos de maquetes feitos por uma pessoa que a gente conhece, ele Teno Gressler da Silva, isso, né? Que já fez um vídeo com ele, já comentou, ele tem aquele aceso lá em Nova Petrópolis, em Santa Maria do Herval, e fez esse trabalho para o senhor aqui em Forquetinha, é bem interessante. É um trabalho caro, mas eu estou muito contente que eu possa, assim, ter uma lembrança do trabalho, do sacrifício dos 4 anos em Lajeado como secretário de Cultura e Turismo, e agora depois ter construído, renovado essa cidade de Forquetinha, que o pessoal chama de joia germânica. Né? É uma joia germânica, eles mostrou o conteúdo aí, que toda a cidade tem esse estilo arquitetônico e feito a partir da emancipação. E assim eu tenho o Hof aqui, a propriedade, conta as maquetes, eu tenho o Maibaum, que é a arquitetura dos Richter na Alemanha e aqui no Brasil. Representa. Depois eu tenho um museu simples, mas praticamente tudo que o colono precisava para o seu trabalho do dia a dia. Tem a biblioteca, um acervo muito grande, mas principalmente de história da imigração e colonização alemã, um pouco de italiana também, e listas de imigrantes e assim por diante, que eu abro para a comunidade. Inspirado no Castelo de Neuschwanstein. Uma ala, assim. Né? Uma ala, que é onde está a biblioteca.
Isso o senhor foi juntando ao longo do tempo. Deve ser separado. Né? Tem que sim, está sendo organizado. Mas aqui, esses livros são todos registrados. Né? Ah, sim, já tem o registro de acordo com aquelas organizações de biblioteca mesmo, né? Não é o mais assim dentro da história. Uhum. Ah, sim, organizado dentro da história, né? Aí está escrito, né? Isso aqui são da cozinha alemã na Alemanha, escritos na Alemanha. Lá são os parques históricos. Aqui é o dialeto que nós falamos aqui, escrito na Alemanha. Aqui são 4 partes, é toda a história da imigração e colonização alemã, desde São Leopoldo até o oeste de Santa Catarina. Tem até uma parte que é italiana aqui, já que eu falei mal. Agora estou começando a pedir famílias que escreveram seu livro para doar. Eu já tenho 50 e pouco lá. Eu abro a biblioteca para as pessoas virem fazer pesquisa. Para a comunidade fazer pesquisa, assim, para consultar, enfim. Temos mais a igrejinha, Kirchlein, que nós construímos aqui. É mais em memória, uma homenagem aos nossos antepassados que vieram com fé, família e trabalho. São 4 cenários bíblicos: nascimento, crucificação, hora da morte, Espírito Santo e ascensão. Então quem vem no Richterhof aqui... É o Richterhof, que é esse conjunto que você escreveu, vai mostrar bastante ainda. Aí podemos conhecer muita coisa da história. Muita coisa da história. Até, como eu disse, em Votive eram 24 professoras, né? E fizeram bastante perguntas. Sim, Votive tem um núcleo de casa em Chaimel, que é importante. Também, com certeza uma excelente troca de ideias. Isso aqui tudo foi baseado em pesquisa na Alemanha, nos parques, e pesquisa aqui. Bem rapidinho, porque tem bastante coisa para te mostrar. Eu vou te deixar o convite para acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti e links para tu comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões de final de semana, pacotes turísticos. Pode ali reservar o teu hotel ou também entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Um batedor de manteiga. Fecha eles. E soca. Colocava a pessoa aqui dentro, cabeça fora, como está lá na foto. Aqui a chaleira é original. Sim, a chaleira ali. A chaleira é original. É fogo, água e o vapor entrava. Colocava o vapor aí dentro para o pessoal levar um banho de vapor, vamos dizer assim, né? E suava, diz que curava até bronquite, né? Pois é. Porque não tinha médico, não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha nada. E depois dava o banho nesse chuveiro moderno lá. Ah, sim, chuveiro. Então isso aqui tá para abrir. Nesses dias as professoras de Ivoti sentou uma dentro e os outros fotografaram. Ah, tá bom. Vamos deixar essa para a próxima. Tá bom. Isso aqui é uma réplica, né? Sim, é uma réplica de como era mesmo, né? Mas a chaleira é original. A chaleira que é original, né? Sim. E você hoje está recebendo mais visitantes, tem gente falando, né? Isso como surgiu o museu. Ah, sim. A história já da construção dessa casa onde a gente está para fazer o museu. O primeiro piso mais alto, quis fazer um porão. Sim. Bem alto para aproveitar o espaço, né? Sim. Cláudio Pedro Schumann, que era prefeito de Lajeado, o trio dele veio da Alemanha com a mudança nesse aqui. Sim, eu disse antes, os alemães imigrantes tinham os pertences deles. Ele veio com sua mudança. Isso veio. Aqui ele construiu esse salão bonito em Canudos. Isso. O transporte, né? Da tropa de burro, aí 7 burros numa carroça. Era ele. E aqui eu tenho um histórico do comércio, né? Isso é interessante, foi escrito por Dr. Martin Dreyer, né? Meu pai foi para Fornetinha buscar cerveja no Zwersak Parker. Zwersak é essa mala aqui. Hoje os gaúchos usam e dizem que é deles, mas não é, por os alemães. Então eles colocavam as garrafas no Zwersak, numa mala dessas, e colocavam em cima do cavalo. Para não quebrar as garrafas, eles fizeram estojo de capim para cada... Isso sua mãe com 99 anos estava lhe contando isso. Hoje teria 99 anos, né? Eles colocaram as garrafas no Zwersak, na mala, e traziam para... Imagina se o cavalo tropicasse, quebrava as garrafas aqui dentro. Então, imagina, né? Coisa que talvez você não...
O nome do seu Valdemar escreveu na lousa, como fazia no colégio, né? O senhor chegou a usar? Sim, eu cheguei Sim. 2 anos ainda. 2 anos ele usar também, uma pessoa em Lajeado também tinha usado, foi bem interessante, Sim. né? Então aqui tem uma foto de uma escola, não é da minha escola, mas onde todos os alunos estão segurando a de alemão e português. Sim, porque aqui então está toda a sequência da escola, inclusive a roupa então que se usava, a roupa padrão, né? Isso. Não mudava, não era muito diferente do que está aqui exposto, todo mundo né? era quase assim. Na colônia era difícil naquele tempo, né? Sim. Camisa de um botão só. Isso é geral. Vendia os porcos, suínos, e eles vinham e compravam o tecido para toda a família, fazia, né? Para o trabalho também. E em 1991 coordenei o maior desfile histórico e cultural de Lajeado, no centenário. Tinha, calcularam na época 30 mil pessoas na rua, né? E cada localidade representou a sua história em alegoria. Em alegoria. E eu ajudei, fui em cada comunidade ajudar a organizar isso. E o senhor também está escrevendo histórias de 50 famílias de origem famílias, né? que eu pretendo assim lançar tudo numa vez, agora em 2000, em 2024. 2024, fazendo 200 anos da imigração germânica, para comemorar os festejos da 200 anos. E eu quero ajudar escolas. Hoje eu faço um trabalho voluntário, sem interesse econômico, né? Sem exploração econômica, mas eu acho que eu posso ajudar muitas famílias, professores. Sim, para conhecer mais, conhecer as suas origens, conhecer a sua cultura, né? Porque cada cultura é uma cultura, tem que ser escrito a sua história. A sua história. Não é uma mistura. Depois, a colonização é uma coisa. Agora, a formação da cidade, 50, 100 anos depois, é outra história. A história da então, igreja é outra separar isso. Muitos têm uma dificuldade de separar a história da imigração e colonização com a formação das cidades como um todo. A partir de 1960, principalmente, que se formaram. Maiores, foi mudando. Aqui na e a história anterior, enfim, mas às vezes tem que se segmentar e outra para organizar. Para fazer uma salada de frutas. Tem que ser muito autêntico, muito original, tudo como é o Parque Deutsche Kolonie Park. Como é o parque também. Seu Valdemar, obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de divulgar. De divulgar aqui, que a gente está para isso aí, mostrar todos os outros lugares aí da história, né? Nossa cultura. A nossa cultura. E isso vai reverter em parte de retorno para as famílias, economicamente, através do turismo. Através do turismo. Mostrando o que nós somos, o que nós temos, né? O que a gente tem, o que a gente tem diferente. Faz parte do turismo. Nessa linha que a gente está também. Realmente foi bem interessante conversar com o seu Valdemar Richter. A gente conversou até mais por trás das câmeras. Ele me contou um pouco da trajetória dele como prefeito, empreendedor. A gente almoçou junto. Depois eu vim aqui pegar mais umas imagens desse outro parque, Parque Christoph Bauer. Enfim, foi mais uma conversa, como disse, agradabilíssima, mas com alguém que tem vários serviços e continua se dedicando à causa da cultura e da imigração germânica, que certamente ainda tem muito mais para contar e te mostrar. Já sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto?